que Judas morreu na sexta-feira e no domingo ele estava reunido com os apóstolos numa casa? É isso que você está ouvindo. Eu vou te explicar. Se eu falar para você que quando Jesus ressuscitou apareceu primeiro a Cefas e depois aos 12, se eu falar isso você vai me chamar de mentiroso, porque você sabe que Judas saiu para se enforcar na sexta-feira e no domingo, na ressurreição de Cristo, Judas não se contava com os 12. Lógico. Você vai me chamar de mentiroso? E se eu disser para você que isso está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 5, o apóstolo Paulo disse, Jesus apareceu primeiro a Cefas e depois aos 12, quando estavam juntos lá na casa. Me diz uma coisa, se eu falasse eu era um mentiroso, mas foi Paulo que escreveu. Paulo mentiu? Só tem essa mentira não, tem muitas mentiras. Me segue que eu vou te contar as mentiras que está dentro do Novo Testamento que você não sabia. Sua vida pode mudar aqui, ó, num piscar de olho.